Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo algumas novidades e algumas informações do Clube de Regatas do Flamengo nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. O Flamengo começa a estudar atacantes para a equipe rubro-negra. Com a negativa de renovação do Gabriel Barbosa, o Flamengo já começa a olhar no mercado alguns jogadores que foram oferecidos ao clube rubro-negro. O Flamengo não tem mais a pressa pela procura de um centroavante. Agora, o Carlinhos começa a mudar o jogo nos bastidores do Flamengo. Começa a demonstrar uma parte física melhor e dar à comissão técnica uma esperança e uma expectativa de uma parte técnica melhor. Uma vez que ele está melhorando a parte física, a parte técnica também pode vir a aparecer da maneira que a diretoria rubro-negra gostaria que aparecesse. Então, o centroavante hoje e que a diretoria contra para estar substituindo o Pedro quando necessário, é o Carlinhos. O Carlinhos vem sendo trabalhado muito nos bastidores para a parte física e clínica dele ficarem ok, para ele não se lesionar, para ele conseguir imprimir o mesmo ritmo que os atacantes e os demais jogadores rubro-negros conseguem imprimir durante as partidas. Tá tendo também muitas conversas entre ele, com Everton Cebolinha, com o próprio Pedro, com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, com o Gerson, para ele poder se entrosar melhor, entender melhor como os jogadores do Flamengo atuam, para ele poder definir qual é a posição que ele deve ficar, como ele deve aparecer, como ele gosta de receber as bolas dos outros jogadores do Flamengo. Então tá se fazendo tudo dentro do Flamengo para que o Carlinhos se ambientalize o mais rápido possível, porque o Tite quer aproveitar o atleta. O Tite não quer considerar Carlinhos um erro. Quer transformar o Carlinhos no substituto ideal para o Pedro. Pedro e Carlinhos têm um bom relacionamento. Aliás, o Pedro tem um bom relacionamento com todo mundo. O Pedro não tem problema com ninguém. Nunca teve problema com o Gabriel, nunca teve problema com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Ele sempre se deu muito bem jogando com todos que foram colocados do lado dele. É um atleta fácil de lidar no dia a dia. É um companheiro tímido, mais fácil de lidar no dia a dia. Então, Pedro e Carlinhos estão conversando bastante, o Pedro está ajudando muito o Carlinhos nessa etapa, porque o Flamengo entende que o Carlinhos é o jogador para ser trabalhado, para substituir o Pedro. Bom, mas com a saída do Gabriel, que é uma saída iminente, gente, hoje internamente no Flamengo não se discute se o Gabriel vai ficar ou não. O Gabriel vai sair. O que se discute é, ele sai agora ou sai no meio do ano? E a dificuldade dele sair agora é única e exclusivamente porque o Flamengo não quer deixá-lo sair de graça, que é uma compensação financeira. Se o Flamengo não quiser, ou se ele abrir mão da compensação financeira, ele sai agora no meio do ano rapidão, porque o Flamengo não conta mais com o Gabriel, tá? E aí o Flamengo começa a observar outros jogadores no mercado que não necessariamente atuem como centroavante. Há jogadores sendo oferecidos ao Flamengo que são atacantes. E eu vou contar para vocês dois nomes que foram oferecidos recentemente por empresários ao Flamengo e que o Flamengo estuda a possibilidade de contratar ou não. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, comente e compartilhe. E peço também para que você recomende o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras, fazendo com que eles venham aqui para o Resenha e aumente a qualidade de torcedores rubro-negros inscritos aqui no nosso canal. Eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio para que a gente consiga continuar crescendo e tramitando aqui no YouTube com as principais informações do Mengão que eles dão para vocês. Bom, já sabem então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre dois atacantes oferecidos que o Flamengo estuda a viabilidade de contratar ou não. Bom, como eu falei para vocês, o Flamengo não espera permanecer com o Gabriel Barbosa. Isso está muito claro, tanto nas entrevistas que o Rodolfo Landim vem dando, quanto também ontem no Maracanã, numa entrevista que o Marcos Braz deu. Eu vou trazer para vocês aqui a entrevista que o Marcos Braz deu no pós-jogo ontem, lá na zona mista, para vocês entenderem o que o Flamengo pretende com o Gabriel e como que está a situação hoje do Gabriel com o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha então? Compensação financeira. O Flamengo não entende, seja plausível, seja as análises, o negócio do Flamengo, ele vai ficar até o final
fica aqui, vai exercer o direito dele de ficar até o final, da gente também. Ele é um jogador que ele, mais uma vez, não sabe de absolutamente nada no dia a dia. Vai treinar nos mesmos horários, vai fazer as mesmas atividades, somente nesse período curto, tem uma segurada para ver se a gente ajuda o empresário, a decisão do empresário dele, Novos Ares. Mas se não houver proposta satisfatória, o Gabriel pode vir a ser relacionado? Claro, claro. Se ele não sair, ele vai continuar aqui normalmente, levando o salário dele e trabalhando para o clube, normalmente. Então, a gente está tratando isso com muita naturalidade. Chato para o Gabriel, jogador importantíssimo para o Flamengo, a gente reconhece isso aqui dentro. Só que a gente trata com muita naturalidade isso. Se ele não sair sendo bom negócio para o Flamengo, ele ficará aqui até o último dia do contrato dele. Na tua opinião, o Gabriel volta a vestir a camisa do Flamengo? Não, eu não acho que hoje volta, porque não tem nenhuma proposta para ele e ele não saiu. Ele está, como eu falei, ele tem um dia a dia aqui tranquilo, junto com todo o elenco. O Gabriel é um jogador que chega cedo para treinar, sai tarde. É um jogador que não dá nenhum tipo de problema nesse quesito de treinamento. Você já passou isso com o Gabriel, essa situação toda aí? Conversei diretamente com ele e o empresário dele. E qual foi a posição do Gabriel? Do Rio. Essas aí foram as declarações pós-jogo dele. Então tá muito claro, pessoal, que o Flamengo não vai contar mais com o Gabriel, né? O Gabriel pode sim até vestir a camisa do Flamengo esse ano ainda, caso não apareça nenhuma proposta. Também, gente, a gente tem que entender uma coisa, tá? Empresários e dirigentes, eles falam aquilo que é interessante para eles falarem no momento, tá? Por exemplo, no caso do nosso dirigente, esse que tá aqui do ladinho, o Marcos Braz, ele realmente não é muito de mentir, não, tá? Nesses anos todos à frente da vice-presidência de futebol do Flamengo, ele mentiu algumas vezes, omitiu outras vezes, mas na maioria das vezes ele costuma jogar limpo com a gente, com a imprensa e com torcedores, tá? Só que tem outros clubes que não, que os caras mentem na cara dura mesmo, fala que não tem, que não acontece. Por exemplo, o caso do Gabriel com o Cruzeiro. O Cruzeiro é desesperadamente louco pelo Gabriel, só que o Gabriel não quer ir para o Cruzeiro, gente. Assim como o Dudu não quis ir, o Gabriel também não quer ir. Então o Cruzeiro, para não passar por mais uma vergonha, passa a dizer que nunca negociou com o Gabriel, que não tem nada com o Gabriel. O Gabriel não quer ir para o Cruzeiro. O Gabriel quer jogar uma Copa do Mundo. O Gabriel ainda é novo. Ele pode dar a volta por cima assim. Eu não sei porque ele não faz isso enquanto tá no Flamengo. Mas ele pode dar a volta por cima assim. E ele quer um clube que dê visibilidade para ele. O Cruzeiro tá entendendo isso. Por isso essa falação aí de que o Cruzeiro não quer, o Cruzeiro negociou. Negociou sim, pessoal. Tem fonte segura que o Cruzeiro até hoje quer o Gabriel. Só não vai explanar porque já percebeu que o Gabriel não quer ir pro Palmeiras, pro Cruzeiro, igualzinho o Dudu não quis ir. E aí o Cruzeiro seria recusado pelos dois maiores atacantes do futebol brasileiro hoje, principalmente a nível de salário. Então por isso o Cruzeiro fica nessa lenga-lenga que nunca quis, que não quer, quis, tentou e não conseguiu o Gabriel, pelo menos por enquanto, porque o Gabriel não quer ir para o Cruzeiro. O Gabriel ainda tem uma leve esperança que o Flamengo renove o contrato com ele, mas o Landim não quer. Quem queria era esse cara que tá aqui do lado, Marcos Braz. Esse fez de tudo. Ofereceu 5 anos de contrato. Ele ofereceu. Ofereceu um salário monstro. Você ofereceu até estabilidade pelo resto da vida. Estabilidade vitalícia. Mas o Rodolfo Landim cortou as asinhas do Marcos Braz mais uma vez. Não deixou o contrato ser da maneira que o Marcos Braz estava planejando com o Gabriel. E aí, agora nem o Marcos Braz mais vai contra a decisão que se tornou pública de Rodolfo Landim. Até o Marcos Braz agora está atacando e tem que acatar mesmo a decisão do dirigente máximo rubro-negro, que por enquanto é o nosso presidente Rodolfo Landim. Então hoje, vocês ouviram a declaração, o áudio tá bem ruinzinho, né, pessoal? A captação do áudio não é minha, eu ainda tentei usar recursos aqui para melhorar e aumentar o nível, também coloquei a legenda em cima do que ele estava falando para facilitar para vocês, mas deu para perceber claramente aí que ele diz o seguinte, não, hoje ele volta a usar a camisa do Flamengo, porque ainda não tem proposta por ele. A do Cruzeiro, que poderia pintar na mesa, o Gabriel não quis. E o Palmeiras tá querendo pegar o Gabriel só em janeiro. O Palmeiras quer o Gabriel agora. Entende que o Gabriel poderia ajudar na Libertadores, no Brasileirão, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, porque o Gabriel já jogou, mas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira quer o Gabriel agora. Mas
eles não querem pagar e sabem que o Rodolfo Landim não quer permanecer com o atleta. Como a Leila é uma pessoa de negócios visionária muito tranquila, não me assustaria se eles deixassem para levar o Gabriel no começo do ano que vem e fizesse ele assinar um pré-contrato agora para ele ir para o começo do ano que vem lá para o Palmeiras. O Palmeiras visa ter um time um pouco mais forte, mais equilibrado para a disputa do Mundial de Clubes. Então, a situação do Gabriel com o Cruzeiro é essa. É o Gabriel que não quer ir para o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro que nunca negociou, não. É o Gabriel que não quer. E no Flamengo, ele não joga contra o Atlético Mineiro, não vai jogar na outra semana também, e o Flamengo vai esperar para ver se o empresário dele consegue correr com 5 milhões de euros para tirar o Gabriel do Flamengo. Existe até a possibilidade do Flamengo bancar esse valor para poder sair para o Palmeiras e lá nas bonificações dele, ele reaver esse valor aí com o tempo de casa do Palmeiras. Até essa possibilidade o empresário dele está estudando. Não é uma coisa que o Gabriel goste como primeira opção, mas é uma coisa que pode acontecer sim, ainda mais nessas declarações tão duras e ásperas. Aí eu pergunto para vocês, o Flamengo está agindo corretamente? Tá tudo certo? É isso mesmo? A postura do Flamengo está correta? Coloque aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês, tá? Ontem o Flamengo venceu a equipe do Cruzeiro e eu ainda não dei minhas notas. Eu guardo minhas notas para esse horário aqui. Ontem eu fiz o meu pós-jogo aqui no canal, mas eu sei que quando o jogo é mais tarde e o pós-jogo sai mais tarde ainda, que poucas pessoas assistem. Então eu guardo as notas dos atletas para poder debater com vocês depois. E vocês podem discordar de todas as notas, mas eu peço que faça isso com gentileza, com carinho, né, com o gordinho que vos fala. Então vamos dar uma olhada como eu distribuí as notas. Para mim, o melhor jogador da partida, o craque do jogo foi o Gerson, tá? Jogou muita bola ontem. Mas eu dei nota 8 pro Agustín Rossi. Acho que o Agustín não teve culpa no gol que ele levou e teve umas saídas de bola esquisitas, mas para mim ele vai levar aí uma nota 8. Aliás, a justificativa das notas tá no vídeo anterior a esse daqui, tá? Que é o pós-jogo. No pós-jogo, eu falei o que eu pensei em cada um dos jogadores. E agora eu tô dando a nota para eles, tá? Wesley, muito bem no sistema defensivo. Wesley defensivamente melhorou demais. Defensivamente tem sido assim quase perfeito. O problema dele é ofensivamente agora. Quando ele chega para dar o último passe, aí ele escangalha tudo, aí ele deixa de ser um lateral promissor para ser um lateral de várzea. Tem que melhorar a tomada de decisão, tem que ter mais capricho na hora dos cruzamentos, na hora do último passe, aí ele vai ficar tinindo, tá? Mas eu tô gostando muito das apresentações do Wesley. Para mim, nota 7. Fabrício Bruno, queixo no peito, gol de vitória do Flamengo, nota 9. Davi Luiz, impecável. Errou umas 2 ou 3 saídas de bola, por isso vai levar nota 8. Mas cada dia tá jogando melhor. Davi Luiz tá igual vinho. Não é aqueles vinhos que eu compro, não que eu tenho dinheiro para comprar esses vinhos, mas aqueles vinhos chiques, sacou? Que quanto mais velho, melhor. Nos vinhos que eu compro, quanto mais velho, mais gosto de vinagre. Mas dizem que tem vinho aí, né, que quanto mais velho, melhor. Deve ser esses vinhos aí que custa 20, 30 mil reais, que eu nunca tive na vida, mas que o Davi Luiz tá igualzinho, tá? Tá muito bem. Ayrton Lucas, caraca, que dureza, viu? Ayrton Lucas e Bruno Henrique, o lado esquerdo do Flamengo é uma tristeza. Irreconhecível o Ayrton Lucas, pra mim, nota 3. Tá muito mal, muito mal. Alan voltou seguro, nota 7 pra ele. Gerson, maestrão, nota 8,5 pra ele, tá? Deu passe pro gol do Pedro, jogou muito no primeiro tempo, se dedica demais, cansou demais no segundo tempo também, e é compreensível, ele nem substituído ele joga todos os jogos direto. Então tá cansado o maestrão, tá precisando aí que o Arrascaeta e o De La Cruz voltem rápido para ele poder dar uma descansadinha, que o bicho tá pegando pro lado dele. Ainda assim, tem trabalhado muito bem em prol do Flamengo, nota 8,5. Lohan fez um jogo um pouco abaixo, sim, não merecia críticas, não merecia vaias, críticas merece, não merecia vaias, né, do jeito que foi. Acho que a galera tá pegando muito pesado em cima do Lohan, mas realmente ele não fez uma partida assim das melhores. Nota 6 para ele. Luiz Araújo, nota 7,5. Para eu ser amigo do Luiz Araújo, porque ele foi colocado numa posição que nitidamente dá para ver que não é a dele. O Tite fala, vocês não veem os treinamentos, a gente treina com ele pelo meio. Beleza, treino é treino, jogo é jogo. Talvez ele até consiga treinar bem jogando por dentro, mas na hora do jogo é outra coisa, ele some, ele desaparece. Ainda que ele feche espaços, ainda que ele abra espaços para o Gerson na direita, pelo meio é um jogador a menos, na minha humilde opinião. Vocês podem até comentar a respeito disso aí, por favor, e falem para mim se vocês estão gostando do Luiz Araújo pelo meio. Eu não. Eu acho que ele se perde totalmente na marcação pelo meio de campo. Bruno Henrique, nota 3. Se juntar ele e o Ayrton Lucas, não dá meio jogador. Nossa, que horror! Bruno Henrique e Ayrton Lucas na pior fase da carreira deles.
Pedro, nota 9. O Pedro, toda jogada que vai no pé dele, ele dá sequência. O problema é a bola chegar no Pedro. Quando ela chega, ele dá sequência. E não dá sequência de qualquer jeito, não. Ele dá sequência jogando muita bola. Pedro tá o fino pra mim. O melhor jogador, o melhor atacante do Brasil no planeta. Léo Ortiz entrou bem com a função de anular o Matheus Pereira. E isso ele fez, nota 7. E o menino Verta também entrou sassaricano, nota 7. Para esse jogo, eu dou nota 8 pro técnico Tite. A média do time ali, então, ficou com nota 7. E o Gerson, como eu já falei, craque do jogo. Eu quero saber a sua nota. Vocês têm preguiça de colocar? Coloca aí a ordem igual eu coloquei aí. Não precisa colocar numeração, sobrenome. Bota só o nome que vocês conhecem e bota a nota do cara para eu poder ver. Eu leio todos, eu não consigo responder, mas eu leio todos os comentários de vocês. Então coloca as notas aí para eu ver se a gente tá regulando de notas ou não, tá bom? Tô esperando a nota de vocês. Bom, agora vamos falar então desses dois atacantes que foram oferecidos ao Flamengo. Primeiro você tem que entender o seguinte: o Flamengo não procura um centroavante, procura jogador de ataque, tá? Então, tanto ponta direita, quanto um cara que possa jogar pela direita e pela esquerda. E aí, esses dois nomes são Brian Rodrigues, que tá disputando a Copa América, inclusive o Botafogo tinha negociações com ele, e eu já falei sobre ele com vocês, e o Marcos Paulo. Marcos Paulo é um ex-jogador do São Paulo, que hoje está na equipe do Atlético de Madrid, lá da Espanha, mas tem problemas de contusão, não está nos planos do Atlético de Madrid e por isso o seu empresário ofereceu ao Flamengo. Se não me falha a memória, o Júlio Miguel Neto, há cerca de 1 ou 2 meses atrás, já havia dito que o jogador havia sido oferecido ao Flamengo, tá? Então a notícia que eu tenho hoje é que esses jogadores que foram oferecidos ao Flamengo há um tempo atrás, agora estão sendo avaliados mais de perto. Quando eles foram oferecidos, o Flamengo não deu muita bola, não. Mas agora, com essa situação envolvendo o Gabigol, o Flamengo está, sim, avaliando esses nomes para poder pensar em aproveitá-los ou não. No caso do Marcos Paulo, ele tem 24 anos, ele tem 1,86 m e é destro, tá? O Marcos Paulo, gente, ele joga mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tá? Ele é quase como um ponta esquerda, mas já jogou também como meia armador e como segundo atacante. E é aí que o Flamengo se interessa por ele poder jogar tanto de segundo atacante como de pontas. Ele pode cair pela direita e pode cair pela esquerda. No ano passado, pelo São Paulo, ele atuou mais de ponta esquerda. Ele fez 15 jogos no Campeonato Brasileiro, pela equipe do São Paulo. Em 6 ele foi titular, marcou 2 gols e deu 1 assistência. Ou seja, não é aquele jogador nível A, não é aquele jogador para a gente poder vislumbrar que vai chegar e vai arrebentar a boca do balão. Não, é um jogador para compor elenco, tá? E como que o Flamengo gostaria de utilizar o jogador caso ele viesse? O Flamengo aceitaria por empréstimo, que também é a ideia que tem o time do Atlético de Madrid. Já o Brian Rodrigues tem 24 anos, ele é mais baixo, tem 1,73 m. Ele joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele tá no América do México, mas quer sair do América do México, até porque ele tá envolvido numa polêmica lá, foi acusado de lá no México, então ele não quer voltar pro México. Não, o América do México também aceita negociá-lo. Ele estava negociando com o Botafogo, mas o Botafogo desistiu da contratação dele e agora as portas estão abertas, por exemplo, para o Flamengo, se quiser contratá-lo. Ele é muito mais barato do que o Michael, por exemplo, muito mais em conta do que o Michael, e é um jogador habilidoso, é parceiro do Arrascaeta, do De La Cruz, do Varela e do Matias Vinha, um uruguaio de 24 anos, está na Copa América disputando a competição, junto com o quarteto flamenguista do Uruguai. E pode ser que a diretoria agora restarte ou inicie conversas para ter o Brian Rodrigues. O fato, pessoal, é que o Flamengo está avaliando todos os jogadores que foram oferecidos para ele através de uma peneira feita com a comissão técnica de jogadores que interessam ao técnico Tite. E pelo que eu apurei, Marcos Paulo e Brian Rodrigues são 2 nomes que atendem às expectativas do técnico Tite. E o Flamengo vai tentar por empréstimo. Se rolar por empréstimo,
beleza, tem grandes chances aí do Flamengo tentar uma negociação. Se não, o Flamengo vai sempre priorizar o Michael, e aí só depois que não rolar mais é que o Flamengo vai pensar em investir em outros jogadores. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer agora no horário do almoço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Eu tentei fazer o vídeo com o máximo de informações possível e o mínimo de interrupções. Então agora chegou a vez de você se inscrever, dar essa moral para nós e também de recomendar aos seus amigos. Estamos pertinho aí da casa dos 158 mil inscritos. Faltam 170 inscritos pra gente chegar a 158 mil. Dá pra dar uma moral pra gente? Chama a rapaziada. Consegue pra gente 170 inscritos hoje pra gente bater 158 mil? Eu só conto com vocês. É só vocês que me ajudam nessa vida, nesse lugar chamado YouTube. Então dá essa moral pra gente. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações. Rubro Negra.